Então vamos lá. Hoje eu tô aqui com Álvaro Filho, grandíssimo. Grandíssimo com quanto de altura, Álvaro? Bom, 1,65 m, mas já dizia Rui Barbosa, o homem se mede daqui pra cima. É isso, da testa pra cima. Pra cima. Muito bom. Escritor, jornalista, cronista, brasileiro, imigrante. Que mais? Recifense, olindense também. É isso. Tô aqui com ele e a gente vai falar um pouquinho do livro Mal Selvagem. Falar um pouquinho da sua carreira também, falar um pouquinho da tua história. Ok. Então vamos lá. Por que o jornalismo? Começou como essa história de escrever? Você já escrevia bem na escola? Bom, a vontade de ser escritor é anterior do jornalismo, né? E isso de escrever era uma coisa que eu fazia quando eu era muito menino, né? Mas o jornalismo ele apareceu numa coisa muito assistencialista, assim. Eu achava que era uma forma de ajudar as pessoas. Eu tinha essa... Porque eu via um programa de rádio quando eu ia com meu pai para a escola, e tinha uma parte do programa que tinha isso, dava uma cadeira de roda, conseguia um emprego, né? E eu achava essa possibilidade de ajudar alguém uma coisa fascinante, né? Mas o trabalho de jornalismo nem sempre é isso, né? Quem trabalha com jornalismo sabe que de 100 trabalhos que você faz, você consegue mudar a vida de alguém, né? Na maioria das vezes você faz um trabalho que não é tão interessante assim, mas é interessante para o meio de comunicação que você trabalha, né? Eu trabalhei, por exemplo, muito tempo com desporto e com futebol, né? Com jornalismo desportivo. E você não muda a vida de ninguém, né? Você pode mudar uma segunda-feira de alguém que vai ficar mais triste ou mais alegre, né? Mas eu sou um jornalista que eu não posso reclamar. Eu nunca passei um dia desempregado na minha vida como jornalista, nem mesmo aqui em Portugal. Eu consegui uma coisa muito difícil, que é trabalhar na minha área, migrando. Você emendou, desculpa te interromper, você emendou o trabalho de lá e já trouxe direto para cá? Não, eu quando cheguei aqui, vim fazer o doutorado, o doutoramento, como eles chamam aqui, mas comecei a procurar e menos de um ano depois já estava no Diário de Notícias, no grupo do Diário de Notícias, que é a Global Media. Já estava a trabalhar com isso. Eu dei aqueles 9 meses, aquela gestação, né? Para conhecer as pessoas, etc. Mas eu não tinha um trabalho quando cheguei aqui. Mas também não trabalhei com outras coisas, porque eu tinha uma bolsa que me ajudava a manter aqui. Não precisava tecnicamente trabalhar, mas era uma coisa que estava nos meus planos. Afinal, quando eu escolhi Portugal, eu escolhi por causa do idioma, onde eu podia escrever como jornalista e escrever como escritor. Continuar esse processo. Ia demorar, ia ter que abrir outras portas, mas eu pensei nisso. Mas eu costumo dizer que, apesar de ter tido esse caminho no jornalismo muito regular e de reconhecimento, eu não sou um jornalista conhecido nacionalmente, mas onde eu trabalho no Recife, em Pernambuco, eu sou uma pessoa que tive sempre um certo reconhecimento. Eu segui muito no jornalismo porque eu queria ser escritor e não via como é que ganhava dinheiro com isso. Até hoje eu não vejo como é que ganha dinheiro com... Mas vê o dinheiro, pelo menos. Não, chega um dinheiro. Depois eu posso até contar como é que esse caminho vai, né? Então eu costumo dizer que o personagem de jornalismo é o meu melhor personagem. Ele tá há 25 anos. Personagem como jornalista que eu criei, que é esse personagem. O Álvaro Filho, jornalista. Ele está há 25 anos e ele funcionou muito bem no Brasil e funciona muito bem em Portugal. Ou seja, mas eu não tenho todas as ferramentas, eu não sou um jornalista investigativo. Eu acho que as pessoas às vezes confundem. Como eu escrevo bem, aí modéstia à parte, e a pessoa lê o que eu escrevo e sai num jornal, aí o leitor acha que eu sou um bom jornalista, porque ele gostou do que eu escrevi. Mas eu não tenho algumas ferramentas que o jornalista tem. Eu não sou... Quais seriam essas ferramentas? Bom, eu nunca fiz jornalismo investigativo. Não é assim, de ter essa paciência para ir atrás, meio detetive, né? Eu nunca tive isso, né? Eu sempre achei que a área que eu trabalhei no jornalismo tinha muito a ver de contar a história. E tem esse espaço. Sempre teve esse espaço. O espaço do humor, o espaço da opinião. Então eu ocupei muito melhor
esse espaço. Eu só tenho um prêmio como jornalista, que consegui, curiosamente, em Portugal, em 2023, que foi um Prêmio Nacional de Crônica Jornalística. Crônica jornalística. E a crônica é aquilo ali que ninguém sabe se é literatura no jornal ou é jornalismo na literatura. E quanto eu tenho 5 ou 6 prêmios como escritor. Então isso, mas quem sempre pagou meu salário foi o jornalismo, nunca foi. Esses prêmios têm dinheiro, né? Você ganha um prêmio em dinheiro. Uhum. Os prêmios, a literatura abre portas também para você participar, por exemplo, para ser entrevistado aqui, né? Para ir para outros locais, para escrever em outros locais. Então você ganha um dinheiro para participar, por exemplo, agora eu fui júri num prêmio, então você recebe esse dinheiro. Tem um circuito indireto, não com o que eu ganho com a venda do livro. Entendi. Porque eu não vendo tanto, e o que fica para qualquer escritor, na melhor das hipóteses, ele vai ganhar 15% do preço de capa de um livro. Ou seja, ele tem que ser ou o Paulo Coelho, né, que vendia tanto, ou a J.K. Rowling, né, assim, para vender isso tudo. De resto, você se defende de outra forma. Por que 15%? Ele fica, eu não sabia disso, não. Fica 50% para a livraria. Aí 30, 35, 40 para a editora, depende. Agora, se você é um Paulo Coelho da vida, você tem condições de negociar isso, né? Vocês olham, a partir de agora, mas nunca vai ser mais de 20%. Nunca vai ser, né? Entendi. Então, assim, o livro, ele é uma ferramenta. Agora sim, por exemplo, Itamar Vieira, lá no Brasil, ele vendeu 1 milhão de livros com o Torto Arado, né? Ganhou o prêmio Leia, ganhou o prêmio Jabuti. Então você entra nessa escala de vender 1 milhão, 10% do preço de capa de 1 milhão já resolve. Não, é muito. Aí já é muito. Já faz, feito. Isso é a conta do Spotify ou a conta do YouTube. Até, né? Do YouTube. Até a monetização. Então, assim, de um número alto. Quando você vai, né, você chega em outra escala. Então a literatura funciona mais ou menos assim. O dinheiro ele vem de outra forma. O jornalismo, nesses 25 anos, é quem pagou e ainda paga as minhas contas. As tuas contas. Tá. E essa paixão por jornalismo, ela aconteceu quando? Como que foi? Bom, depois do escritor. Não, o escritor ele veio depois. Ele nasceu depois. A paixão pelo escritor é anterior. Mas meu primeiro livro eu tinha 30 anos, mas eu estou na redação do jornal desde os 25. Desde os 25 anos de idade eu estou na redação. Então o primeiro livro foi com 31. Um livro de crônicas, né? Eu comecei no jornalismo no Recife, no Jornal do Comércio. Tem um Jornal do Comércio no Rio de Janeiro, mas tem o Jornal do Comércio do Recife, um jornal tradicional. Depois eu participei da fundação de um jornal, lá, que é uma coisa muito curiosa, poucas pessoas tiveram essa experiência. Eu participei de 2 jornais, fundação de 2 jornais. Um lá, foi a Folha de Pernambuco, e foi uma coisa... Porque isso é muito doido, né? Você participar de uma fundação de jornal, porque a gente entrou no jornal 2 meses antes do jornal, do primeiro número ir para a rua. Lá em Recife. Lá no Recife. Então, imagine, né? Eu entrei no prédio, só tinha... Era assim, né? O jornal ia acontecendo, ou seja, chegou o primeiro telefone da redação. Tinha um telefone. Nossa. Um telefone. Todo mundo sabe como é. Tinha uma escadaria muito bonita. A Folha de Pernambuco ficava no bairro do Recife Antigo, que é um bairro, parece abaixo de Lisboa, né? Então tinha uma escada que era meio assim. Eles foram reformar a escada e botaram os andaimes. E teve um dia que eu cheguei para trabalhar e tinha que escalar os andaimes. Aí cheguei na redação. Cheio de aventura. E aí depois começou a sair o número -1. A gente fingia que o jornal estava pronto. Editava ele todinho. Imprimia um exemplar, ou vários exemplares, e ele ficava só com a gente. E a gente olhava o jornal, fazia uma análise, tal. Depois fazia outro. Feito futebol. Treino, né? Amistoso ou amigável, né? Foi fazendo. Mas isso vendia esse jornal? Não. Até ele sair. Caramba. E ele saiu. E isso foi uma experiência... porque eu também fui professor de jornalismo depois. Eu ensinei na Universidade Católica, no Recife.
meio como a PUC, né? Uhum. É a mesma linha, né? E isso foi uma experiência que eu levei, que eu considero uma experiência muito interessante de ter fundado um jornal. Sim. Porque, E o jornal existe até hoje? Até hoje existe. Qual é o nome do jornal? Chama-se Folha de Pernambuco. E é engraçado que os dois outros, inclusive o Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo em circulação na América Latina, tem 200 anos, mais antigo que o Diário de Notícia, por exemplo, aqui. As versões impressas desses jornais já não tem, nem o do Jornal do Comércio, nem o do Diário de Pernambuco, mas a Folha ainda continua saindo com a versão em papel. Ou seja, foi o último a entrar nesse circuito, mas ainda continua a sair. E foi curioso porque a gente era um jornal para a classe C, como surgiu o Dia no Rio de Janeiro e outros jornais, porque isso foi um reflexo da primeira gestão do governo Lula, que tirou um bocado os brasileiros da miséria e colocou para consumir, e tinha gente que precisava vender alguma coisa para essas pessoas. Não era um terreno à beira-mar, não era um apartamento à beira-mar, não era o carrão que estava nos outros dois jornais. Era moto, para o cara ir fazer um pequeno serviço. Os anunciantes do jornal. Mas eles não tinham onde vender. Então foi criado um jornal para um determinado público, para quando aquele público lesse, ter alguém que anunciasse para aquele jornal. Olha. A conta era essa, era a marca branca do fogão, que não anunciava lá porque quem lia o jornal da classe média comprava outra marca. Mas tinha um cara que estava interessado em vender para aquelas pessoas, em 25 prestações no carnezinho, que o cara ia na tal loja ali no crediário. No crediário etc. e tal. Então apareceu aquele jornal e nenhum jornalista sabia como falar com essas pessoas. Porque a gente tinha sido treinado na faculdade a falar para esse... Classe A e B. Para esse público. Para o público da rua pavimentada. A gente não sabia falar para o público da rua de chão. De terra. De terra. Mas só para eu poder entender aqui, até para a gente não fugir um pouquinho do... Tá, aí na escola você escrevia e aí decidiu fazer... que você queria ser escritor. O jornalismo ele surgiu depois, né? Aí você fez a faculdade de jornalismo, se formou, começou a trabalhar lá com jornalismo nesses jornais, inclusive esse que você, né, começou, que você criou, que só tinha mato. Né? Só tinha mato. E aí, quando é que você começou a escrever livro? Aí a primeira publicação aconteceu com as crônicas que eu escrevi nesse jornal, na Folha de Pernambuco, né? As crônicas esportivas. Eu era editor. Eu comecei como estagiário nesse jornal, muito curioso, em 98. E como estagiário eu fui cobrir a Copa do Mundo da França. Ainda como estagiário, eu não tinha nem me formado. Nossa. Porque no jornal não havia quem falasse inglês ou que já tivesse viajado na Europa, que pudesse... Porque o esquema da cobertura de um jornal pequeno não é feito o esquema de uma grande emissora, né? Que vai uma equipe gigantesca, né? O cara vai sozinho, né? Para fazer esse processo. Até hoje, ainda mais agora com essa questão do telefone e tal, tem muito agora jornal que tá ficando desse tamanho aí. Vai ele e mais uma pessoa para filmar e pronto. Depois eu voltei, fui contratado, aí participei de uma seleção para uma bolsa no Conselho Britânico, aí passei, fiz um mestrado na Inglaterra, e quando eu voltei, fui ser editor desse jornal. Lá em Recife. Eles me chamaram. E aí eu comecei, como editor, eu resolvi me dar uma coluna de crônica. Isso, podia, né? Eu como chefe, né? Tinha essa liberdade. E aí escrevia, e todo dia que eu fazia um exercício lá, eu gostava muito do Luiz, ainda gosto do Luiz Fernando Veríssimo, gostava dele, e ele escrevia todo dia no Jornal da Concorrência. Eu disse, se ele escreve todo dia, eu vou escrever também, e escrevi todo dia. E no final de um determinado momento, 2 anos eu acho, eu tinha já quase 500 crônicas. E surgiu a ideia de contar essa história. Então foi um primeiro livro de crônicas. Então você juntou, na verdade, o trabalho de 2 anos, fez uma compilação do trabalho de 2 anos. Fiz 100 crônicas, né? E é engraçado porque uma vez eu tinha uns amigos já escritores e o rapaz me disse, você não é escritor, você é autor. E eu fiquei meio em choque quando ele disse aquilo. Qual é a diferença? Só vim entender aquilo depois. Porque eu era publicado. Então eu era um autor.
todo escritor, a princípio, ele é um autor, mas nem todo autor é um escritor, porque o escritor é o rapaz, é o profissional que senta para escrever, para isso virar um livro. Eu estava escrevendo para o jornal, fiz a compilação e saiu. Então você é um autor. Eu era um autor. Eu não sabia a diferença. Era diferente do escritor. Né? Eu fiquei meio nervoso na hora que ele disse isso. Pô, fiquei meio, como assim, né? Mas assim, depois eu entendi, né? Porque eu tenho uma rotina hoje em dia como escritor. Ou seja, eu acordo para escrever todo dia. Eu divido mais ou menos o ano em 2. Escrever o quê? Livros. Escreve livros. Agora você escreve. Agora sim. Isso, nos últimos 10 anos eu fiz essa coincidiu mais ou menos com a minha chegada em Portugal. Foi, na verdade, foi um pouquinho antes de eu vir a Portugal, em 2015. Então, os 2 primeiros livros foram de crônicas. Depois eu fui para a Olimpíada de Atenas, aí voltei e escrevi um livro de crônica sobre os bastidores, como é que ia fazer uma cobertura chamado Graças a Zeus. Eu fiz o livro de crônica. Que legal. E aí era professor da universidade, e aí me pediram um livro. A universidade, você tem que publicar alguma coisa, porque tem que publicar. Isso, essa universidade aqui ou lá? Lá, Universidade Católica. Aí eu escrevi um livro chamado Jornalismo para Iniciantes, mas era uma ficção. Era um policial cujo detetive era um jornalista. Passava dentro de uma redação. Olha, que legal. E simulava todas as rotinas de uma edição. Viagem. Inclusive a pressão da publicidade, a pressão da política, a decisão para fazer alguma coisa. Então, assim, ele tinha um curso de introdução ao jornalismo. Dentro da própria crônica. Da história, né? Da ficção. Era uma ficção, mas que contava essa realidade. E esse foi o meu primeiro romance. Eu acho que é de 2010. E a partir daí, eu fui escrevendo e me testando, né? Eu fiz uma coisa muito engraçada. Foi em 2014. Que depois foi estudado lá no Recife, virou social novel. Foi um livro escrito no Facebook. Né? O Facebook era a ferramenta. Mas assim, ele não foi um livro que foi transcrito do livro para o Facebook. Foi não. Facebook para o livro. Agora vê a roubada, né? Era minha lua de mel. Minha lua de mel do segundo casamento. E vai ver que por isso ele depois não durou tanto. Ou durou o que tinha para durar. Mas eu ia fazer uma viagem e era assim, Lisboa, Roma, Londres, Paris e Lisboa. Voltava para Lisboa, né? Tinha esses 5 locais. Durante, sei lá, aquelas viagens que no brasileiro faz... de mochilão. 20 dias. Não, era 20 e poucos dias, sei lá, né? 10 países, sei lá, 5 Passa países. mais tempo dentro do trem, dentro do avião. E aí eu fiz isso e disse, e vou escrever um livro que ele tem um roteiro, não é sobre a minha viagem. Ele tem uma história. Uhum. E essa história vai passar por esses cenários e eu vou postar todo dia. Agora eu não vou atrapalhar a minha viagem. Então, assim, a história era também era um policial que ele tinha que ir atrás de alguma coisa que foi roubada. Uhum. E ia seguindo esse traço, né? Ia seguindo essa trilha, né? Chama-se O Diário de Viagem do Sr. A, o nome do livro. E eu criei a página no Facebook, e está até lá, até hoje. E no dia 1, era a partida, chegava em Lisboa, onde eu ia para algum lugar lá em Lisboa, e o personagem estava indo, e a história estava acontecendo. Não era sobre a minha viagem. Mas tinha uma trama que tinha o mesmo cenário. E as fotos dessa minha lua de mel são as fotos do livro. Eu nunca tirei nenhuma foto. Eu entrava em tal lugar, era a livraria Bertrand. Ia acontecendo. Chegou em Roma, aconteceu outras coisas, e aí foi. E não tirou nenhuma foto da lua de mel? Não. Tenho 2 ou 3 ainda guardadas. Mas assim... E depois é que ele virou livro. Ele foi primeiro escrito no Facebook. Isso foi engraçado, porque ele foi estudado e depois ele foi publicado. Uma editora carioca que publicou, inclusive. E ele virou depois. Ele foi publicado no formato no iPhone, assim. Aham. E ele foi todo digitado. Ele foi feito todo com um polegar. Imagina, todo né? com polegar. Todo legal. Eu escrevi um livro e tal, e depois eu fui ver, deu 80 páginas, sei lá quanto. Nossa. Mas é um livro curioso, né? E depois aí eu comecei mesmo a escrever mais a sério, ganhei um prêmio logo no primeiro livro, um pouquinho antes de vir para cá, no início de 16, ganhei um prêmio nacional.
Lá em Recife. Mas era um prêmio aberto para todos. Né? Aberto para todos. E tinha um bom prêmio em dinheiro. Esse prêmio depois me ajudou a salvar de um negócio curioso que eu não vou te contar aqui. Conta. Aí eu viajei pra cá, né? E quando eu viajei pra cá, eu disse, eu vou fazer... Com o prêmio? Não. Viajei pra cá pra estudar, etc, né? Mas o prêmio tava lá na poupança, né? E disse, vou fazer uma viragem pra jornalismo, né? E me mudei em 2016 e morava em Alfama. Morei em Alfama um tempo. Morei 1 ano exatamente em Alfama. 13 de agosto, fez agora 9 anos, né? Que eu cheguei em Alfama. Você chegou aqui. Cheguei dia 12, né? E 13 de agosto fez 8 anos disso que eu tinha acontecido. Que eu te falar. 13 de agosto de 2017, teve... Olha, eu tenho umas experiências em Lisboa como imigrante que poucas pessoas têm. Conta isso. Poucas pessoas que estão vivas. Como é que a história... Mas eu morei num prédio que explodiu. Explodiu? O prédio todo explodiu. Esse prédio, em 2017, o prédio explodiu. Mas teve uma aconteceu? fuga de gás. Quem quiser entrar no Google e botar Álvaro Filho Alfama... Álvaro tem um envolvimento do teu nome. Eu dei entrevistas para jornais internacionais. Foi a minha primeira aparição como jornalista. Teve alguma crônica disso, não? Virou um livro. Virou um livro. Virou um romance. Foi o meu primeiro livro publicado aqui, chamado Alojamento Letal. Que era uma brincadeira com alojamento local. Esse alojamento letal era a história de um serial killer que matava os velhos para livrar o apartamento para o Airbnb. Um serial killer que matava os velhinhos de Alfama e depois... E onde você estava quando o prédio explodiu? Não estava lá. Eu já estava trabalhando como jornalista e nesse dia eu tinha uma... A primeira coisa que eu fiz aqui, tu falasse essa história do telefone, eu tinha começado a fazer isso no Brasil, inclusive a Copa do Mundo do Brasil de 2014 eu cobri assim, que eu tinha um produto chamado reportátil, ou seja, eu gravava em iPhone, editava tudo e botava trilha, a vinheta, tudo. Tal, e já mandava para televisão. Eu fiz a cobertura da Copa do Mundo assim. E quando eu cheguei aqui, isso era novidade, né? E eu fui contratado... Eles não usavam nada. Eu fui contratado por um jornal para treinar jornalistas. E eu treinei 100 e poucos jornalistas do norte a sul de Portugal para esse grupo. Os correspondentes todinho do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, do Jogo, da Notícias Magazine, todos os produtos dele, da TSF. Eu fui fazendo isso. E nesse dia eu tinha saído, era um domingo, dia 13, eu tinha saído para fazer uma gravação aqui perto, inclusive. Isso era quando? 1900? Não, isso é 2017. 2017, é recente. Aí eu saí. Nesse dia, eu até liguei para ele recentemente. Um amigo meu fazia aniversário, dia 13. E ele tinha uma festa de aniversário. E ele chamou a gente para essa festa de aniversário. E aí o mais velho tinha estudado com a filha dele no Recife. Ele era do Recife, sim. Foi organizar a festa de aniversário. E a última a sair foi, então eu era casado ainda, foi a minha ex-mulher com o pequenininho que tinha 2 anos e pouco. Eles saíram 15 minutos antes do prédio explodir. Nossa. Tinha gente no prédio? Tinha. O que aconteceu foi o seguinte. A gente acordou nesse domingo com curto-circuito. Faltou luz no prédio. E a gente soube porque o forno era elétrico, algumas coisas não estavam funcionando, né? E foi na rua toda. Assim, foi um apagão na rua. Mas tinha gás? Aí começou a cheirar gás. Sobrando. Começou a cheirar gás, né? Porque, e a gente só veio saber depois, quando teve o curto-circuito, ele queimou o duto do gás. Ou seja, o curto-circuito pegou um fogo e queimou o duto do gás. Aí começou a escapar. Só que o pessoal que foi consertar, o pessoal da operadora da eletricidade, consertou lá a eletricidade e disse, não, esse cheiro a gás que você está sentindo é porque o cabo da eletricidade, quando queima, ele solta um cheiro que parece gás. Só que era muito forte, pô. Era um cheiro... E assim, a gente morava no primeiro andar... A tragédia anunciada. Foi. A gente chamou os bombeiros e o rapaz da companhia... o bombeiro, quando entrou, parece fazer gás. Mas o rapaz da companhia elétrica conseguiu convencer o bombeiro que não era. Puta
Ele convenceu o bombeiro que não era. E o bombeiro foi embora. É meter a solda. Você vamos soldar a gente aqui. Ficou lá com aquele cheiro, né? Eu cozinhei ainda, porque a luz voltou. Eu cozinhei no meu apartamento e tal. Só que o gás, quem estudou física, química, não é o nosso caso, que somos jornalistas. O gás, ele sobe, porque ele ficou no último andar. E o último andar era um Airbnb. E o casal de alemães que chegou da praia, quando foi acionar o chuveiro, que tinha aquele boom. Explodiu tudo. Explodiu. E eu estava no primeiro andar. O prédio fez assim, né? Com a explosão. Cara. Você não estava no prédio? Não. E eles ainda conseguiram descer. Eles sobreviveram? Eles sobreviveram, assim, totalmente queimados. Eles conseguiram descer e... Só que depois todos os andares caíram. Demoliu o prédio. Porque o prédio fez assim, caíram sobre o meu andar. Nossa. Foi uma loucura. O trabalho te salvou. O trabalho me salvou. E durante 2 meses eu vivi do dinheiro do prêmio. Do prêmio... Do literário que eu tinha ganho no Brasil. Você tinha ganho então, durante 2 meses eu vivi como escritor. Porque foi o dinheiro que... Olha, eu tinha uma pequena produtora de vídeo. Você perdeu tudo, né? Tive que comprar tudo novamente. Estamos desde então na justiça, né? Tá prometido o resultado para agora, para 2025, até o final do ano. Porque deve ter laudo, deve e ter eu ainda tudo. fui o julgamento, poxa. Eu tô dizendo assim, eu tive várias... Deu entrevista de novo. Não, eu fui todos de pé, lá veio a juíza, eu falei e tal. Porque assim, a única pessoa que morava no prédio... Sim. Era eu. Assim, o resto estava meio de Airbnb e tal. Tinha uma vizinha de cima que tinha vendido. Ela vê que loucura, né? Ela vendeu o apartamento, comprou, fez uma hipoteca para o outro. Só que não tinha mais um apartamento. Aí o negócio foi cancelado e ela ficou com 2 hipotecas. Ela está 9 anos pagando um apartamento. Nossa, tá o pagando desse até aqui hoje. E a outra que não existe. Do prédio que explodiu. Então, assim, eu era mais ou menos uma testemunha que vivia no apartamento. Que vivia no apartamento. E fiz isso. E depois virou esse outro livro, né? Que é uma ficção também, mas que conta essa história de como... E tem entrevista sua? Dando entrevista no YouTube, essas coisas? Sobre o prédio? Tem. Se Mentira. Procurar, tem, pô. Mentira. No YouTube não, mas eu não sei. Mas se você achar, você vai ver lá. E tem durante o incêndio. O prédio tá pegando fogo e eu tô lá falando. Ô Mariana, vê se você acha aí no YouTube. Depois vai. Não tem. Se você botar procura, se achar, se você botar Álvaro Filho Alfama, vai aparecer ou Álvaro isso, Filho Alfama. ou vai aparecer isso, ou vai aparecer o livro. O livro que também se passou em Alfama, né? Mas se você for procurar em algumas coisas, você vai achar. Então, procura aí depois, se você achar aí no YouTube. Na mensagem. Mostra pro André ali. No jornal A Mensagem, tem uma coisa curiosa. Quando completou 5 anos da explosão, eu já trabalhava no jornal A Mensagem de Lisboa, e eu fiz uma matéria no retorno ao prédio. Bom, eu já tinha me separado da tua esposa, mas ela é fotógrafa, e nós entramos, fomos os dois. E conseguimos falar com a... Porque o prédio está lá até hoje, fica na Rua dos Remédios ali, número 59. Quem for lá vai ver só o esqueleto do prédio. E eu fui lá e entrei no prédio com ela e para contar essa história, né? E dessa pequena tragédia, né? Sim. Que eu chamo a minha pequena Pompeia, né? Porque tudo é uma explosão, né? E foi curioso, assim... Porque o mais novo, ele sempre perguntava quando é que a gente ia voltar para casa. A gente já estava morando em Alvalade, e ele sempre perguntava assim, não tinha uma casa? Explodiu. Quando é que a gente... Aí eu tive que ir um dia com ele, eu estava em Alfama, eu levantei ele para ele ver a casa. Pela janela, pela porta de madeira, mas ela tinha um entrelaçado. Ele tinha quantos anos? Quando aconteceu isso, ele tinha 2 e pouco, né? Mas aí, nessa volta, ele já estava grandinho. 6 anos, ele já... Mais ou menos um pouquinho. Já entendi. Eu levantei ele, e a partir dali que ele viu que a casa realmente não existia, ele parou de falar isso. Nossa. E foi essa ida na matéria foi a minha segunda ida nessa casa, porque 2 meses depois da explosão, eu estava sempre querendo entrar, porque tinha os brinquedos dos meninos, né? Os meninos, o mais velho era adolescente, e o pequeno
O pequeno não era, né? E a tua casa não pegou fogo, ela só não. caiu os escombros. Pô, mas né? eu tô falando, cara, aí eu sou muito conversador, né? E era proibido entrar porque o prédio podia ruir, né? E no dia, um dia tal lá, ligou o engenheiro que eu perturbava ele toda vez. E ele ligou, disse, ó, cara, tá querendo entrar mesmo? Olha aí. Olha aí, olha. Olha, dentro da casa aí, olha aí. Meu Deus. Isso foi a matéria da mensagem, tá vendo? Esse aqui era o térreo, né? Que a gente não conseguiu chegar. A minha casa era essa parte de cima. Não dava pra chegar mais, já não tinha dava tudo mais chegar. demolido já. É. Caramba. E aí o cara ligou pra mim e disse, ó, tu queres entrar mesmo? Eu disse, eu quero. Esse que a gente vai começar a demolir hoje. Era proteção civil, sei lá o quê. Não era proteção civil, não. Era uma empresa de engenharia. Uhum. Mas ele disse, você tem que chegar aqui antes da proteção civil. Porque eles não vão deixar você entrar. Óbvio que não. Aí 7 da manhã eu fui correndo. Aí subi os andares, entrei pela janela. Ainda tinha aquele primeiro andar. Aquele primeiro andar estava lá. Mas só que estava com tudo que tinha caído dos outros prédios, né? Aí eu peguei um computador que estava lá. Estava queimado, mas isso eu vou levar como testemunha. Eu levei. Mas consegui pegar os brinquedos dos meninos. O quarto deles... Porra, que bom. O quarto dele ainda estava com água do incêndio, do bombeiro, que apagou, né? É. E tava os bonecos assim meio boiando, né? Assim, eu fiz aí tinha uma mala, que era uma mala nossa, mas estava mais ou menos derretida. Eu coloquei e consegui pegar consegui pegar um carrinho, pô, de bebê. Que eu tinha aposentado esse carrinho. O carrinho já estava pensando que estava tranquilo, ele ainda foi usado os 2 anos. Eu tive vontade de ligar, de mandar uma carta, um e-mail para a fábrica. Para dizer, pô, sobreviveu a explosão do carrinho, realmente, se alguém precisar que eu fale. E aí, essa foi o grande susto o grande susto aqui em Lisboa, né? E eu acho que o que mais chamou a atenção foi que você vem para cá para fugir da insegurança E o prédio explode. E o prédio explode, né? Mas depois de um tempo, você vai começar a perceber que isso é meio corriqueiro. Recentemente teve um incêndio no Chiado ali, junto do armazém, né, do Chiado. Marquês. Então, assim, sempre vai tendo esses incêndios. Isso é uma coisa meio da estrutura aqui. Esse foi mais grave, mas eu tenho certeza que porque houve ali uma negligência, entendeu? Não, uma negligência persistente. Uma negligência ainda, e podia né? ter dado errado, porque a gente realmente só se salvou porque num dia 13 de agosto, um amigo meu faz aniversário, no 13 de agosto, que eu chamo dia do azar, e a gente entrou lá. Então, assim, essa experiência também me ajudou a perceber aqui em Portugal, Marcelo, porque criou-se uma rede de solidariedade, foi muito engraçado, né? Esses meus amigos que nem falavam tanto comigo lá no jornal, essas pessoas que eu ensinava, que é conhecido, não é amigo, né? Eu não frequentava a casa de ninguém. Era colega, né? Uhum. Mas eles criaram um grupo para fazer uma assistência, para perguntar se a gente queria alguma coisa. E aí... Olha que legal. Teve um que administrava o Airbnb na Graça e fingiu para a dona que estava alugado sentar, ou que não tinha ou que ninguém tinha interesse. E a gente passou um tempo lá enquanto... Desse outro Airbnb, desse outro prédio. Desse outro prédio. E assim, eu não posso me esquecer, para não ser tão injusto, as 2 primeiras noites depois do incêndio, a gente dormiu também no Airbnb em Alfama, de uma pessoa que a gente nunca tinha conhecido, mas que nos via andando na rua, né? Essa pessoa limpava um Airbnb. Era a pessoa que limpava. E ela nos procurou e disse, olha, pode ficar lá, que não tem ninguém alugando. Não tem ninguém alugando. Eu não vou contar a dona. E a gente foi, só tinha uma cama de casal, dormimos os 4. Nossa, na cama de casal, sem roupa, né? Não tinha roupa, era a mesma roupa. Perdeu tudo. No outro dia nós fomos começar a comprar e eu comecei a movimentar o tal prêmio. E eu vivi durante 2 meses. Graças a Deus você tinha recebido. Ou seja, a literatura não salvou minha vida, mas me ajudou porque o primeiro momento era voltar ao Brasil, né? Você falou, vamos voltar, né? Tem sempre essa ideia, né? Deu uma merda, deu uma situação, eu falei assim, pô, vou voltar. Não, mas é um sinal, né? Mas essa rede de solidariedade funcionou e depois é o contrário. Você diz, se eu sobreviver isso aqui como migrante, eu vou sobreviver a qualquer coisa. Qualquer outra coisa que acontecer aqui, eu vou dar esse drible, né? E assim, e virou literatura. Pra gente voltar à história da literatura, foi um drama.
que virou literatura, e hoje eu faço até humor em cima disso. Né? Eu me lembro que eu fui chamado para um programa de televisão, eu acho que a apresentadora era Júlia. Quando ela leu essa matéria que passou aqui, ela me chamou, e esse programa era meio assim, aquele momento do Faustão que tinha antigamente, todo mundo tinha que chorar. Sabe qual é? Arquivo confidencial. Aí me chamou e eu fui. Eu acho que foi uma decepção pra ela. Por quê? Não chorou eu nada. sou essa pessoa bem-humorada. E antes de mim tinha ainda uma pessoa que já saiu do estúdio assim, chorando, né? Assim, Agora fala, aí ela me Álvaro, chamou. história triste. Aí eu cheguei lá e porque assim, eu acho o seguinte, eu podia chorar lá e podia até comover o júri sabe, no julgamento, né? Uhum. Mas olha, eu nem precisava desse recurso, porque tá tudo tão claro lá, tá documentado, como você falou. O Corpo de Bombeiros disse, nós sentimos o cheiro de gás e o rapaz disse que não era gás e fomos embora. Tá lá documentado. Mas eu acho que e aí eu vou voltar para uma ferramenta do jornalismo, quando eu sou ácido, quando eu sou irônico, eu resolvo muito mais do que com melodrama, tá entendendo? Então, assim, os problemas que eu consegui, as inimizades que eu tenho no jornalismo, mas as coisas que eu consegui resolver, e as brigas que eu tenho, não é briga de brigar eu contra você, nas lutas que eu tenho, e são essas lutas que eu acho que vale a pena, como agora a minha luta de imigrante, em vez de resolver isso nesse papel de vítima, um lamento. eu resolvo com um papel. Então, o Mal Selvagem é isso. Só para falar um pouco do livro, ele pega essa história do bom selvagem que tinha do Rousseau, que é esse selvagem idealizado pelo europeu que chegava e tinha aquele selvagem que recebia você, oferecia as mulheres e era uma pessoa que era uma criança, não tinha nenhum tipo de mal, e ele na verdade ia ser corrompido. E esse livro, ele convoca o imigrante, ele passa em Lisboa, é um funcionário de uma livraria, e ele convoca o imigrante a ter uma postura um pouco mais altiva em relação a esse tipo de tratamento. Ele é europeu? Não, ele é um brasileiro, trabalha na livraria com outros brasileiros, mas naquela história, todos eles têm um diploma que podia estar trabalhando em outra coisa, mas calhou tá na livraria que é melhor, não é que não tenha emprego, um trabalho mais digno do que o outro, mas entre estar numa peixaria que é mais desconfortável ou estar numa livraria, está climatizado e né, é um trabalho que salva melhor esse trabalho para ele. Sim. Então, mas eles têm a noção que apesar de eles estarem numa condição um pouco melhor, eles podem no outro dia não estar, porque é isso que eu estou como jornalista, trabalhei 9 anos aqui já como jornalista, mas pode ser que amanhã... É de uma hora para outra. Ainda mais quando tá longe de casa. Eu tô numa situação de fragilidade, né? Basta o teu prédio explodir. nem precisa ir tanto. Então o que acontece o livro ele conta essa transformação desse personagem, que ele vai atrás de um tal de um mal selvagem, que era um livreiro que não aguentava, que não recebia desaforo, não levava para casa, mas que desapareceu. E ele quer ser escritor, e ele vai tentar seguir os traços do Mal Selvagem, e ao mesmo tempo ele vai refletindo sobre essa condição. E eu escolhi uma livraria porque muito dessa nossa relação passa por aquilo que a gente conversou, sobre essa história do português, da língua. É isso que eu ia te perguntar agora. Ele escreve em português de Portugal ou português brasileiro? Esse livro, assim, o meu português como escritor, como jornalista, ele tá contaminado. Eu não falo como português de Portugal, mas eu tenho expressões que eu uso. Pelo dia a dia. Uma jornalista me entrevistou brasileira e perguntou por que eu tinha escolhido escrever esse livro em português europeu. E eu não escolhi. Eu não fiz nenhum... Saiu desse jeito. Mas o europeu, o português que for ler o livro vai achar que está escrito em brasileiro. Em português do Brasil. Você tá no limbo agora, no limbo linguístico. Para o bem ou para o mal. Que é o que a grande maioria tá quando fica um tempo longe de casa e não se sente nem em casa onde tá, nem sente que tá lá em casa quando volta pro Brasil. Eu às vezes eu senti isso muito nas minhas últimas férias. Eu viajei sozinho, fui para Itália, para Bari. Faz parte de um estudo que eu estou fazendo de literatura policial. E
Mas era férias, né? O local que eu escolhi tinha a ver com isso, né? E em algum momento lá eu me senti meio entediado, sabe? De estar lá. E eu fui me perguntar por que era férias, eu estava esperando por aquilo, né? E eu caí nisso. Porque eu acho que quem está vivendo muito tempo, e principalmente numa cidade turística como é Lisboa, se a pessoa não está completamente integrada e se sente, eu não sei se isso é possível um dia, ela vai se sentir sempre um turista. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo turismo há 9 anos, 9, 10 anos. Então, assim, quando eu vou fazer turismo, eu caio na mesma coisa. Nossa. Eu continuo turista, tá entendendo? Eu fiquei pensando assim, pô, será que é isso? Isso é uma prova que eu ainda não estou me sentindo completamente integrado, né? Porque a gente vive aqui rodeado de turistas, né? E às vezes tem que falar inglês como um turista. Sim. Porque a gente chega em alguns restaurantes, ninguém fala português. Então você tem que... A gente só é um turista mais ocupado na cidade que a gente vive, não é isso? Mas a gente cai nas armadilhas do turista também, né? Você vai para Cascais... É só turista. Só turista, e o cara vai achar que talvez você seja turista. Então, assim... Nossa, eu fiz uma gravação lá recentemente e gravando para cá, para o canal mesmo. E aí era entrevistando as pessoas, né? E era... Eu rapidinho, em 5 minutos, eu já mudei a minha frase de abordagem. Minha frase de abordagem foi: fala português? Começou com fala português, porque a grande maioria eram espanhóis e americanos e britânicos. E como tá. Isso é engraçado. Eu fui num restaurante lá, eu tava com uma amiga holandesa, né? E a gente foi pra... jornalista ela, e a gente foi pra Cascais e eu escolhi o restaurante mais longe, assim, um pouco da muvuca do turismo, nem sentei, mas mesmo assim, ela queria tomar um vinho, aí o cara ofereceu um vinho, que é o vinho pro turista, né? Não é você que mora aqui. Meu vinho e meu crediário junto. Não, mas era ruim o vinho. Não era que se ele fosse... Tá entendendo? Aí ela foi na casa de banho e eu disse, olha... Não dá. Deixa eu conversar contigo aqui. Porque vivo aqui. Eles estavam com a conversa, os dois, sabe, em inglês, né? Sim. E ela perguntando sobre as uvas, qual é a uva. Você não vai dar. Eu disse, olha, não tem como. Traga esse aqui. Mas eu vou te dizer que, assim, Cascais é uma região daqui de Lisboa que o português ele tem que estar, graças a Deus, que tem brasileiro rico. Porque senão não tinha mais ninguém falando português lá. Pois é. O português ele está sendo cada vez mais expulso de quando lá. Eu morava em Alfama... Você não vê quase português. Quando eu morava em Alfama, eu falava inglês. Era... boa parte... Era engraçado por morar em Alfama, porque o estendal, o varal, que é uma coisa que no Brasil é um negócio meio, né, meio feio, mas todo mundo usa. Aqui é comum, né? E era pra rua. Aqui é sempre. Era pra rua, né? E assim, eu tinha que manter as cuecas ótimas, né? Porque toda vez tinha um turista japonês me fotografando. Eu nunca tive cuecas... Não, porque eu sabia que eu podia estar sendo fotografado por um turista. Porque o cara não sabia se eu era português ou era brasileiro. Eu achava que era um local, né? Eu tava lá, pendurando a minha cuequinha lá. E daqui a pouco era... Tirava uma foto, esposo. É a primeira vez que eu fiz. Agora eu vou ter que fazer as cuecas, vão ser ótimas. Agora... Eu ainda me causa um pouco de estranheza, principalmente quando a pessoa vive no térreo e ela coloca o estendal na altura da cabeça. Pois das você pessoas. passa e pega. Não, e bate na sua cabeça, a calcinha toda. Se as pessoas roubarem, etc. Eu fico com essa... olha, isso só se perde uma vez que eu vim em Nápoles. Isso pra mim foi a pior exemplo disso, mais curioso, né? Os prédios assim, né? Aqui é a rua, um prédio aqui, e tinha um varal de um lado a outro. De um lado da rua. E dividia desse cara aqui e esse morador, ou seja, era o mesmo varal, ficava a roupa passando assim. Meu Deus! E aí eles passavam e faziam aquela puxada. Botava, mas ele usava o mesmo varal, não era o varal assim como é aqui. Era atravessa a rua. E servia para esse morador e o morador do outro, ou seja, o cara usa a camisa do outro, né? Tá. Todo mundo torce pelo Napoli, o cara... mas aí me conta. Já vi que eu fujo do assunto. Não tem problema. Eu te puxo de volta. Eu quero saber o seguinte: por que Lisboa? Por que você decidiu vir para Lisboa? Além da facilidade do idioma, mesmo falando brasileiro. Esse é o nome do próximo livro. Eu não falo brasileiro, mas tudo bem. Olha,
Pô, era uma cidade possível. Você falou isso no outro podcast. Era também. uma cidade possível, não era barata. Era mais barata do que morar no Brasil. É segura, ainda é uma cidade relativamente segura. É uma cidade onde a gente tinha uma boa relação com os locais. Não tinha esse atrito que tem Você pouquinho já hoje. vindo para cá? Tinha. A primeira vez que eu vim em Lisboa faz 21 anos, em 2004, depois dessa Olimpíada em Atenas. Eu fiz um stopover, que era uma coisa que a TAP tinha, não sei se ainda tem, né? Ainda tem, mas é mais caro. Era de graça, você podia quebrar, né, o voo, né? E eu sempre fazia isso, eu fiz isso algumas vezes. Quando eu ia fazer as coberturas aqui na Europa, eu voltava e passava uma semanita aqui, né? E a primeira vez foi em 2004, e assim eu me lembro que eu tinha feito um mochilão antes, mais novo, e as pessoas que estavam fazendo mochilão comigo... Mochilão por aqui, pela Europa. Ninguém queria vir para Lisboa, porque saiu um pouco do ficava distante. Quando você itinerário. Quando você faz mochila, você viaja muito de comboio, né? Hoje em dia, leva 9 horas para chegar em Madrid. Então, assim, o mochilão era, chega num dia, dorme naquele albergue, né? Da juventude, no outro dia, vai para outro lugar. Né? Você faz 30 lugares em uma semana, né? Então, Lisboa sempre saía desse... Então, eu não conseguia ter chegado aqui, né? Agora, depois, quando eu vim, e eu fiquei... Tomei um susto, por quê? Eu tinha vindo de Atenas, ou seja, eu passei 40 dias na Olimpíada, todo mundo falando grego. Porque não era que pra mim parecesse grego, era grego. Era grego. Então eu chego aqui, o cara tá falando em português, pô. Você falou, tô em casa. É um estado. Aqui eu tô em casa, eu tô aqui, né? É um pouquinho mais antigo, parece a casa da avó da gente, né? Mas, mais assim, clássico, mas tá parecido, né? E eu comecei a achar aquilo meio possível, né? E eu comecei a vir em 2004, depois vim em 2006, aí vim em 2010 com... vim em 2010, depois vim em 2013, que foi o 70 anos do meu pai, a gente fez uma grande viagem. E nesse ano de 2013 eu já estava pensando em fazer alguma coisa, morar fora, sabe? Recife tem muita violência? Tem, Recife tem. Muita, né? Tem, Recife tem. Depende um pouco da gestão, né? É como quase todo lugar no Brasil. Teve um governador que conseguiu dar um travão, foi curioso isso, Eduardo Campos, o filho dele, ele morreu no desastre aéreo, ele ia concorrer a uma eleição em 2014. Sim, eu lembro. E ele conseguiu fazer melhorar lá os níveis de segurança lá. E foi muito curioso, porque os nossos vizinhos que eram mais seguros, sempre foram mais seguros, como João Pessoa e Maceió, né? Eram capitais. Lugares, sim. Começaram a ficar mais violentos porque os bandidos saem. O cara não desaparece. Aconteceu isso com o Rio. Então, aconteceu isso muito com o Rio. As pessoas saíram da Baixada e foram para o Norte Fluminense. Mas assim, muito. Eu só fui assaltado. Ninguém devia ser assaltado nunca, né? Mas eu só fui assaltado uma vez no Recife, né? Em 42 anos que eu morei lá. Que bom. Mas eu acho assim, que sempre a gente no Brasil tem uma sensação de insegurança maior do que a insegurança. O que nos estressa é a sensação, porque é o que está acontecendo aqui agora. Que o número de criminalidade tem caído. Está acontecendo ao contrário, tem caído. Mas o noticiário sobre violência tem aumentado. Então você gera uma sensação. Maior uma sensação, também, né? Você fica em pânico, né? Um pânico, né? Mas eu voltei algumas vezes já. E não tive nenhum tipo de encontro com isso. Eu fiquei meio preocupado na última vez, essa história do português. Sentiu falta? Não, nessa história do português, que eu cheguei lá, assim, meu pai o meu apartamento tá alugado, né? E eu geralmente ficava na casa dos meus pais. Só que nessa última vez, meu pai tá com problema de saúde e o quarto onde eu ficava o meu quarto para os enfermeiros, né? E eu era meio que enfermaria lá. E eu fiquei numa pousada em Olinda. Meus pais moram em Olinda, né? Eu digo que sou do Recife, mas eu morei muito tempo em Olinda. E eu fiquei numa pousada em Olinda. Me considero olindense, apesar de ter nascido no Recife. E fiquei lá na pousada, né? A pousada é um lugar de turista, né? Sim. E as pessoas sempre me perguntavam de onde eu era. Eu digo, mas eu sou daqui. Você não tá percebendo que eu sou daqui, não? Eu não sei o que eu falava, que as pessoas achavam que eu disse, daqui a pouco eu posso ser assaltado, né? Alguém pensa que eu sou turista. Pode ser. Então pode ser que eu entre numa
nessa história, né? Mas eu não sei o que foi que eu falava. Acho que se calhar, que eles se calhar, aqui, ou não ter o gerúndio. O gerúndio, que a gente vai se podando também. O último livro que eu escrevi, passa em Olinda. Qual o nome? Eu não posso dizer o nome porque ele está num concurso. Está no concurso, boa. Então eu não posso revelar. Mas eles passam em Olinda. E eu tive que fazer uma reedição para colocar o gerúndio. Porque o personagem é de Olinda. Para colocar no brasileiro. E ele estava falando estranho. Quando eu acabei o livro, eu li e disse... Não, vou ter que fazer uma edição. E aí eu comecei a ver... E tinha algumas gírias também que eu já tinha perdido. Então eu comecei a ver uns rios de pernambucano falando... Para traduzir o livro. Fez uma imersão. As coisas lá, para descobrir as coisas, para botar de volta, né? Eu fiquei em pânico. Eu disse, porque como é que eu não consigo escrever mais sobre a minha terra, né? E eu fiquei em pânico. Agora sim, é violento, mas o que na época que me fez vir para Lisboa, eu estava com um filho adolescente, que ia começar a sair, 14, 15 anos, ia começar a se expor, e tinha um pequenininho, né? Mas o que me preocupou muito mais foi esse adolescente, né? Porque eu achava que ele... E assim, tinha um planejamento também. E acaba que realmente, ainda mais nessa fase, nessa idade aí, fica mais exposto realmente. A violência no clube, a violência numa balada, tem gente que morre até trabalhando. Pois ele sai, hoje ele tem 22 anos, ele sai e volta, sei lá que horas ele volta, não sei a hora que ele volta. E eu não me preocupo, né? Mesmo assim com uma fase adulta. Não sei se seria a mesma coisa. E o outro está começando a entrar na adolescência agora, vai fazer... Entendi. Tá entendendo? Assim, a preocupação era mais ou menos essa, não era por mim, não, porque eu tenho... Era mais segurança, você queria vir mais por causa da segurança. Aí começou a trabalhar. Agora, eu queria saber de você, assim, eu te conheci seu trabalho, né, através de uma crônica, né, você falava do imigrante, né, que eu achei lindíssima. Eu falei, não, tem que chamar esse cara no podcast. Do altamente qualificado, né? Exato, o imigrante altamente qualificado. Que remonta também um pouco para essa imagem que a gente tem, que a pessoa inteligente é aquela que está sendo mensurada pelos mesmos meios que a alta burguesia instituiu como os meios mais... O diploma, né? Exato. O diploma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, isso veio através do... Até hoje não está definido, né? Dessa decisão do governo português em acelerar, enquanto trava o processo de migração de boa parte, acelerar desse tal imigrante altamente qualificado, que é um pouco isso que você diz, é o imigrante rico. É o imigrante rico. É o imigrante que tem uma profissão de rico, né? É aquele que é o intelectual. Pois é, isso é perfeito que você falou, mas porque é o seguinte, para a sociedade portuguesa, é mais útil o imigrante que não tem um diploma. Aliás, é mais útil qualquer empregado que não tem um diploma. Por que você acha? Porque, veja, se fica uma semana sem a recolha do lixo, independente de quem faça esse trabalho. Se é qualificado ou não? Se é imigrante ou não. Mas se passa uma semana sem a recolha do lixo, você já sentiu esse problema. Às vezes cai um feriado num dia da recolha de um lixo. Aqui, na quinta-feira ou quarta-feira, sim. E o lixo não é recolhido. Um dia já é um problema, né? O contentor dentro de casa com o lixo já é um problema. Então, assim, agora mesmo tem uma parcela de imigrantes que estão ajudando nos incêndios, a combater os incêndios. Não é só o português que está fazendo isso. Então, assim, tem os bombeiros. Qual é o diploma do bombeiro? Então, assim, as profissões que são mais úteis, o nadador Salvador, que aqui é o nome gourmetizado Nadador Salvador é o nome. É o salva-vida, né? É o salva-vida, que já foi banheiro. O banheiro... o nome dele era banheiro. Era o cara que cuida do banho. Como pedreiro, como jardineiro. Meu Deus, era banheiro. Era o banheiro. Por isso que eles...
Por isso que eles chamam casa de banho. Pô, porque então quando a gente chegou o brasileiro e pergunta assim, onde é que é o banheiro? O cara aponta na praia. pro nadador Salvador, você vai lá e faz xixi no pé do... Aqui é o banheiro, então, com licença aqui. Então, assim, era o banheiro. Esse cara, qual é? Ele talvez tenha um diploma em educação física, eu não sei. Ou tem que fazer um curso. Mas ele não é pós-doc em respiração boca a boca. Não tem isso. Então, assim, as pessoas que vão salvar a sua vida ou que vão fazer uma diferença na sua vida... E que vão fazer a cidade até funcionar. Elas geralmente não são as pessoas que têm isso, né? Então, eu acho esse movimento elitista demais, né? O cara que conserta a minha bicicleta, que foi o exemplo que eu dei na crônica, eu senti isso, porque uma vez o travão, eu apertei, tava com o menino, a bicicleta estava mais pesada, e ela não travou, eu tive que usar o sapato e vi chegando ali o fim do sinal estava na frente. E esse cara foi lá, eu tentei em casa, né? Passei uma manhã e não consegui. Escritor, altamente qualificado, cheio de diploma. E não consegui colocar o freio. Eu peguei lá, o cara, 15 segundos. Me humilhou completamente. Mas esse cara que faz a diferença pra mim, tá entendendo? Não é o cara da... Então eu acho essa conotação perigosa. Você dizer que tem um imigrante ou uma pessoa que é melhor que a outra. Eu acho que isso não... No caso do imigrante ainda é um pouco mais grave, porque isso vai definir se ele vai ter uma vida fácil ou uma vida difícil aqui. Vai definir se ele pode conviver pode ter uma vida aqui ou não. Uma vida, pode ficar com a esposa dele, com os filhos aqui. Então, eu acho isso de uma crueldade, de uma falta de inteligência, e aí a gente volta para aquela história. A crônica não é vitimista, ela tem uma ironia. E eu acho que aí... E cativou você e outras pessoas, né? Alguns portugueses, inclusive, que leram a crônica na mensagem de Lisboa, e foram pensar mesmo, porque Portugal não é a Escandinávia, Lisboa não é Estocolmo. Boa parte da população portuguesa, e não estou falando isso de 100 anos atrás, não, é composta de gente humilde. Verdade. É composta de gente humilde. Verdade. Gente que, quando muito, chegou no final do segundo ciclo, do segundo grau. Quando muito. Você vê até pela qualidade das casas, você vê até por outras questões. Então, assim, o Brasil tem uma ânsia muito maior por um diploma do que o português, do diploma universitário. Uhum. Aqui as pessoas param, porque tem aquele curso profissionalizante que bate com... Parece um curso técnico. Tipo tecnólogo. O cara para ali, não entra, às vezes, na universidade, né? Porque o salário de uma pessoa que tem um diploma e o salário de uma pessoa que não tem um diploma, às vezes a diferença é 200 euros. Não é como no Brasil, que é escandaloso, né? Então, assim, Portugal tem esse recall de humildade, de pessoas que são muito simples, rústicas, de uma certa forma. E você contraria essa sua tradição. Você está dizendo ao português que o inglês ou o francês que vem reformado para cá, que é mais culto ou mais erudito, é melhor do que você também. Não é? Exato. Tá entendendo? Esse cara que vem, inclusive, ele vem... não sei se você sabe, mas é uma pessoa que se reforma, o francês, o inglês que se reforma, o alemão que se reforma, quando ele vem para cá, ele paga menos imposto do que o português que está reformado aqui. É mesmo? Paga. Não sabia disso, não. Porque eles fazem isso com atração. Ou seja, o português que está reformado aqui tem um desconto na fonte. O francês que vem para cá, que tem um salário maior, ele entra aqui e não tem esse desconto. Nossa. O cara que vem... Não sabia disso, não. O cara que vem, que é nômade digital, paga o imposto de renda muito menor que o nosso. Isso eu li esses dias entendendo? Sobre isso. O cara vem com um salário maior. E ele paga menos. Paga muito menos. Paga menos. Ele vê um salário maior que ele pode pagar 2.500 euros num apartamento e vai achar que é muito mais barato do que pagar 6.000 em Nova York. Ele paga menos no apartamento, ele leva o preço do imóvel um pouco mais para cima, e porque ele também tem um benefício fiscal. Ou seja, tem uma conta ali que não funciona. Que não é favorável, inclusive, para a pessoa que vive aqui, né? Porque claro, para a gente. Porque se essa pessoa ela tem mais poder aquisitivo, ela vem para cá para morar e ela paga menos imposto, ela vai cada vez mais pressionando a economia para cima
Os cafés vão ficar mais caros. Isso, Para ele claro. tá bom. Uhum. Para ele o preço tá ótimo. Olha, vou pagar aqui 7 euros no cappuccino, tá ótimo. Vamos lá, vou tomar, porque para mim é menos imposto e eu tenho poder aquisitivo. Mas a classe média nacional, ela fica sempre cada vez mais pressionada. Vai morar em outro lugar. Não vai morar em Lisboa. Você usou esse exemplo do café, que é um problema que se acontece nos bairros mais históricos de Lisboa. E até, só para concluir, e eu quero que você volte sobre essa história, mas assim, até para concluir, eu acho que até essa pessoa que é qualificada, ela é um eterno turista. Pois é. Como você estava falando. É isso que eu vou lhe falar. Porque ele vai embora. Ah, não tá mais interessante? Eu vou para França. Claro. Eu ganho muito bem. Pois é. E outra coisa, né? Ou seja, ele também, nem sempre ele tem uma vida de bairro, ou seja... alguns imigrantes, quando chegam desses lugares que se sentem maiores, etc., o cara é francês, vai morar em Campo de Ourique, só tem francês, talho francês, colégio francês, restaurante francês, tudo francês, né? Sim. E o cara só fala francês, né? Isso não é um problema para o lisboeta. Mas se o cara chega da Bangladesh e tem que falar inglês, não é nem francês, que é mais complexo. É um problema porque ele não aprendeu português, mas tem francês morando aqui há 20 anos que só fala francês. Mas o que acontece é o seguinte, ele ocupa tinha ali um cafezinho de seu Manuel. Todo dia ia 5 reformados, 6 reformados estavam lá. Né, para ver a televisão, para ler o jornal, para conversar besteira, né? Mas ali existe uma rede. Se daquelas 6 pessoas não aparecesse no outro dia, 2, 3 dias, alguém dizia, o que houve com... Fulano de tal que não veio Não hoje. veio, vamos lá na casa dele bater. Tá doente, tá não sei o que, não. Quando esse cafezinho vira uma rede, um café de uma rede... Uma rede de brunch. E o cara... E não vai mais ninguém? Não vai nem o dono, seu Manuel? Essas pessoas ficam em casa. Aí você vai ver na televisão, fulano é encontrado morto, tava lá 3 meses. De depressão. Morreu Às e vezes. ficou lá dentro. Porque você não tem essa rede. Eu, quando passo muito tempo sem ir no meu quiosque, lá em Alvalade, que eu vou lá... Meus amigos portugueses perguntam no grupo, Álvaro, o que foi que eu... Tá viajando, tá de férias, tá no Brasil? Perde até, acho que um pouco a estética e a cultura, né? Da própria cidade. Claro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ir numa tasca. Até ser maltratado, que de vez em quando você é maltratado. É sempre. De vez em quando? Mas eu até gosto, assim, eu já vou com aquele espírito, pra levar o fora do cara. Você pergunta alguma coisa, não, hoje não tem. É só isso. Só quinta. Olha, eu vou, mas eu já vou com o espírito pra ser maltratado. Hoje eu vou lá, no meu chouriço e ser maltratado. É isso. Mas eu vou. É isso. Mas você vai, mas você tem um pouco do que você falou, tem um pouco do cheirinho, né? No cheirinho, né? Tem. Do português raiz. Do português raiz, né? Você tá aqui pra isso às vezes, né? Se você também não tiver com paciência, você vai comer em outro lugar lá e falar inglês, né? Mas aí você vai no McDonald's, né? Em todos os lugares você vai no McDonald's, que é tudo igual, é padrão, é uma franquia, é padronizado. Eu tenho dificuldades aqui nas franquias. Não precisa nem só McDonald's, né? Abriu agora lá perto da minha casa, o Honest Greens, e todo mundo tá indo, e eu tenho essa... Eu sei, já fui uma vez, fui voto vencido, mas eu... Obrigado. Mas assim, não, a comida é boa e tal, assim. Eu só acho, às vezes, decoração meio Fred Flintstone, parece que você tá comendo numa mesa de pedra, assim, não sei como é que é isso. Mas assim, é uma questão da estética também. Claro, mas eu prefiro levar um fora. Numa tasca lá em Alfama. Típica. Seu Manuel vai jogar. Chega lá, joga o cardápio assim em cima. O que é que tem? Tem isso aí só, tem isso aí. E vai embora, e você pede. Você pode trazer um gelo. Ele volta ano que vem, só. Então, assim, eu ainda prefiro. Agora tem que estar com o espírito, né? Se o cara tiver meio estranho, come em casa mesmo. Come em casa. Álvaro, foi um prazer. Cara, eu por mim ficava falando. Você viu que a gente, você achou que a gente ia falar, falou assim, não, 1 hora é muito tempo. A gente já tá falando aqui, já tem 1h10. Ah, meu irmão. E olha, desculpa, é porque eu falo muito. Não. Eu quero te agradecer demais e tem conversa para outros podcasts, com certeza. Você vai estar aqui depois pra gente falar um pouco mais sobre essa questão de imigração também aqui e sobre outras questões, porque eu acho que é super pertinente.
E eu quero te ver mais vezes aqui falando brasileiro. Falando brasileiro. Aí você faz uma imersão lá para trazer umas gírias de Recife aqui pra gente, pra gente se deliciar um pouquinho. Tá bom? Te agradecer demais, cara. Abraço. Obrigado. E olha, quem quiser o livro do Álvaro, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Vou deixar também as redes do Álvaro na descrição também. E qualquer coisa também, só deixar um comentário que eu vou ficar de olho e o Álvaro também vai ficar de olho, tá bom? Obrigado, gente.